Olá, meninos e meninas, nós vamos para mais uma videoaula. Hoje a gente vai estudar sobre as cidades antigas da Grécia, as cidades-estados, nas duas principais cidades-estados, que são Esparta e Atenas. Então, a gente vai estudar como é que aconteceu a formação dessas duas cidades, resumidamente, e os conflitos que ocorreram por conta das disputas que as duas cidades tinham. Eram duas cidades bem diferentes, eram duas cidades que lideravam as demais cidades-estados. Como a gente falou na aula passada, a Grécia não tinha um império consolidado, não havia um imperador que mandava em todos os lugares da Grécia. Cada cidadezinha tinha sua cultura, que é o que a gente chama de cidade-estado. Cada cidade tinha um rei, cada cidade tinha um deus protetor, cada cidade tinha uma organização política, econômica, que diferenciava uma cidade da outra. Então essas cidades, elas acabavam entrando em conflito entre si para saber qual delas era a mais poderosa, a mais importante, e isso vai acabar fazendo com que a Grécia seja dominada anos depois por outros povos que invadiram ali aquela região. Então, primeiro a gente vai estudar a cidade de Atenas. A cidade de Atenas tinha como deusa protetora a deusa Atena, que é a deusa da sabedoria. Atenas valorizava a educação, valorizava a filosofia. Vai ser em Atenas que vão surgir grande parte dos filósofos que vão estruturar a filosofia grega, né, que serve de base para as nossas ciências até os dias de hoje. Vai ser em Atenas que vai surgir o conceito de democracia, o conceito de cidadania, o conceito de política. Tudo isso começa na cidade de Atenas. Atenas vai começar como as outras cidades gregas, como genos, né, comunidades familiares. Essas comunidades, elas vão crescendo e vão se tornar cidades. Só que o que acontecia em Atenas? Atenas, a gente vai ter um grupo que era a oligarquia. Essa palavra vem de poucos no poder. Eram proprietários de terra, grandes proprietários de terra, que acabavam participando da vida política. Eles que decidiam sobre a política de Atenas. Eles que se reuniam, havia o rei, e eles que decidiam sobre o que podia e o que não podia acontecer dentro de Atenas. Então era esse grupo de oligarquia. E a gente tinha um grupo maior, que eram formados por pequenos donos de terra, por pequenos camponeses. Esse grupo de pequenos camponeses, eles vão começar a lutar no exército de Atenas. Eles eram guerreiros de Atenas. Eles tinham sua armadura, seu escudo, sua lança, sua espada. Só que o que acontecia? Eles iam para a guerra, para a conquista de territórios. E quando eles retornavam da guerra, a maioria deles estava endividado. Porque uma guerra, ela não é simplesmente você ir lutar. Para você manter um exército, você precisa manter o exército com comida, com farda, com arma, com remédio. Então, é toda uma estrutura para você manter um exército no poder. E por conta disso, esses soldados, eles às vezes pegavam empréstimo, esses agricultores, e quando eles retornavam da guerra, eles estavam completamente endividados. E aí, eles acabavam se tornando escravos. Porque como a gente já estudou nas aulas passadas, como é que uma pessoa se tornava escravo nesse período da antiguidade? Ou prisioneiro de guerra, ou pagamento de dívidas. Quando eles não tinham como pagar, e a maioria deles não tinham como pagar, eles acabavam se tornando escravos dos grandes donos de terra. E aí, o que esse grande grupo de pequenos proprietários vai fazer? Esse grupo formado por muitos homens que tinham poucas quantidades de terra. Eles vão se rebelar. Eles vão organizar guerras, greves, e vão paralisar a cidade de Atenas. Eles vão fechar as entradas de Atenas, impedir que as pessoas saíssem e que as pessoas entrassem em Atenas, e vão começar a reivindicar direitos. Essas manifestações que acontecem dentro de Atenas, elas vão ser manifestações recorrentes por direitos que vão acontecer naquela cidade. E aí, por conta disso, a oligarquia de Atenas, né, esse grupo de grandes proprietários de terra, que era um grupo pequeno, mas que tinha muito poder, eles vão começar a rever essa política de Atenas. E aí vai vir um legislador chamado Solon, que ele vai fazer as primeiras reformas, vai extinguir a escravidão por dívida e vai começar a dar participação política para esse grupo. Ele vai extinguir esses grupos sociais, e aí todas as pessoas
de Atenas, desde que eles tivessem os requisitos para serem cidadãos, eles vão ter direito da participação política, eles vão ter direitos a votar, ser votados, vão participar da Assembleia Popular, que era a Bulé. E à medida que vai acontecendo isso, as lutas desses grupos, elas vão fazer com que Atenas crie o conceito de democracia. O que significa democracia? Que é o sistema político que a gente tem hoje no Brasil e em boa parte dos países do mundo, principalmente no lado ocidental do nosso planeta. A democracia significa poder do povo. Demo, poder, cracia, demo, povo, cracia, poder. É o poder do povo. É quando o povo escolhe os seus representantes, quando o povo tem o direito de participar, de votar e de ser votado, de participar da escolha dos representantes, de participar das decisões políticas. E em Atenas, a democracia vai acontecer. Quem podia participar das decisões políticas de Atenas, da democracia de Atenas? Homens maiores de 21 anos, filhos de atenienses. Mulheres não podiam participar. As mulheres, elas tinham uma vida muito restrita em Atenas. Elas eram educadas para ser mães e esposas. Elas não podiam participar da vida da cidade. Elas não frequentavam a ágora. A ágora era uma praça onde as pessoas iam para discutir política, aonde havia comércio, aonde havia teatro, tudo acontecia ali na ágora, era o centro da cidade. As mulheres, na maioria delas, não podiam participar das reuniões na ágora, elas não podiam andar livremente pelas cidades. Os escravos também não tinham esse direito, e Atenas era formada por muitos escravos. As cidades da Grécia tinham muitos escravos, e os escravos de Atenas, eles eram uma grande quantidade. Não havia essa ideia da cor. Era abolido, né? Foi abolido em Atenas a escravidão por dívida. Então, como que uma pessoa se tornava escrava em Atenas? Ou era filho de escravos, ou eram prisioneiros de guerra, ou comprados, né, por mercadores estrangeiros. E tudo em Atenas era feito pelos escravos, desde das plantações, desde os serviços de coleta de lixo, de esgoto, até escravos que eram professores, escravos que ensinavam os filhos dos grandes proprietários de terra, das pessoas ricas de Atenas. Então, eram escravos para todos os tipos, e era os escravos que era a base dessa civilização, a base dessa sociedade de Atenas. E os estrangeiros também não tinham direitos políticos. Os estrangeiros, eles não eram considerados cidadãos dentro de Atenas. Então, esse era o grupo. As mulheres, elas tinham uma vida muito restrita, e os escravos também não podiam participar. Em Atenas, só os homens é que participavam. Esses homens, esses meninos, eles eram educados desde criança para participarem dessa vida política. Então, eles estudavam em casa durante um tempo, depois eles iam frequentar a escola. Lá na escola, eles iam aprender artes, eles iam aprender a tocar instrumentos musicais, eles iam aprender sobre filosofia, sobre discussões políticas, eles iam praticar atividades físicas, porque os gregos valorizavam a força e a beleza, então eles tinham que ser fortes, vigorosos. Isso até os 15 anos, quando eles iam para o ginásio, que era uma escola onde eles iam aperfeiçoar esses conhecimentos, e com 21 anos eles já estavam preparados para a vida pública de Atenas. Eles já estavam preparados para a vida política dentro de Atenas. Por um outro lado, a outra cidade que nós temos é a cidade de Esparta, que era uma cidade formada por grandes guerreiros. O filme 300 narra um pouquinho dessa história dos espartanos. Os espartanos, eles tinham como, né, o deus protetor da cidade, o deus Ares, que era o deus da guerra. E eles eram grandes guerreiros. A sociedade de Esparta era formada por esses grupos sociais. No topo havia um grupo que era formado pelos proprietários de terra, e esses proprietários de terra era quem tinha participação política, eles que decidiam, tomavam as decisões. Havia um rei,
né, que governava, mas havia essa elite política que estava ali junto com o rei governando, e havia eles que tinham participação no exército e participação política. Tinha o grupo dos camponeses, dos pequenos proprietários de terra, dos homens livres, que eram os artesãos, comerciantes, esses pequenos camponeses. Eles não tinham direitos políticos, mas tinham liberdade. Na maioria das vezes trabalhavam para esses grandes proprietários de terra. E havia os escravos, que também era a base da sociedade de Esparta, muitos escravos. Em Esparta, o escravo era prisioneiro de guerra ou por pagamento de dívidas. E muitas pessoas eram escravos em Esparta. Esparta valorizava força física. Em Esparta não vai haver essas transições políticas que a gente vai ter em Atenas. O menino de Esparta, desde que ele nascia, ele era avaliado. Se ele tivesse algum defeito físico, alguma coisa, algum tipo de deficiência, essa criança ela era morta, ela era jogada de um abismo, porque Esparta não aceitava filhos imperfeitos, só crianças, né, que eles consideravam perfeitas. As meninas também eram avaliadas. Os meninos, eles ficavam nas casas até os 7 anos. Depois dos 7 anos, eles iam para a escola militar. E lá eles iam treinar, aprender a lidar com medo, com frio, com a dor, com a fome. Com 13 anos, eles passavam por um teste onde eles tinham que caçar um grande animal e eles precisavam voltar vivos, né, sem sofrer grandes arranhões, sem sofrer grandes perdas. E era ali que essa elite de Esparta ia decidir quem eram os bons soldados e quem eram os maus soldados. Por que havia esse teste? Porque Esparta não queria soldados fracos. Então, o soldado espartano ele tinha que ser extremamente resistente a tudo que pudesse derrotar ele na guerra. Frio, medo, dor, fome, nada disso impedia Esparta de vencer a guerra. As meninas de Esparta, elas não frequentavam a escola, mas elas tinham um papel diferente das meninas de Atenas. Em Esparta, quando os homens estavam na guerra, as mulheres assumiam o papel que era deles. Então, elas que estavam nos comércios, elas que cuidavam das terras, a esposa do rei que assumia o papel literalmente de rainha, então ela que ajudava na governança, e elas praticavam atividades físicas, elas tinham que ser mulheres fortes, porque a mulher espartana precisava gerar filhos fortes para Esparta. Se a mulher de Esparta fosse fraca, os filhos de Esparta também seriam fracos. Então, Esparta valorizava muito a força, enquanto Atenas valorizava muito a inteligência, a sabedoria. Essas duas cidades, gente, elas vão ser protagonistas de várias guerras que vão acontecer, tanto contra outros povos quanto entre elas. A primeira grande guerra vai ser as guerras médicas, que vão ser quando os persas vão tentar invadir o território da Grécia. O filme 300, que eu já citei, ele narra um pouquinho dessa guerra. Os dois filmes 300, ele vai narrar essa guerra entre os gregos e os persas. O rei da Pérsia tenta invadir a Grécia, e aí tem a vitória em Maratona, aonde um soldado ateniense, ele vai contar a notícia de que Atenas venceu a guerra. Ele vai correndo da onde ele havia lutado até a cidade de Maratona. Ele vai correndo de Maratona, que era onde foi a guerra, até a cidade de Atenas, que dá 40 e tantos quilômetros, que é o trecho da maratona hoje, que é uma prova olímpica. E aí, quando ele chega em Atenas, ele conta que os gregos venceram a guerra e morre por conta desse trajeto que tem essa prova, que é uma prova olímpica, que é a prova de maratona. Tem também a Batalha dos Termópilas, que é quando os 300 soldados de Esparta, liderados pelo rei Leônidas, que é a história do filme 300, impede que os persas cheguem até a Grécia. Eles morrem, na sua grande maioria, lutando e impedindo que os gregos chegassem, que os persas invadissem a Grécia. E o exército persa era formado por milhares de soldados, enquanto Esparta só tinha 300. Depois disso foram tendo outras guerras. Esparta e Atenas vão se unir, vão unir outras cidades da Grécia, e eles vão conseguir
expulsar definitivamente, impedir definitivamente que os persas invadam a Grécia. E aí eles vão criar uma liga, que vai ser a Liga de Delos, vai ser liderada por Atenas. Essa liga ela vai começar a arrecadar dinheiro das outras cidades e vai começar a divulgar a cultura de Atenas para as outras cidades. Só que isso vai despertar a inveja de Esparta. E aí Esparta vai se juntar com as cidades que também não concordavam e vai formar uma outra liga, que vai ser a Liga do Peloponeso. Essas duas ligas, elas vão brigar entre si, que vai ser a Guerra do Peloponeso. Vai ser uma guerra bem disputada. Esparta vence a guerra, porém, quando termina a guerra, eles estão destroçados e aí eles vão acabar sendo invadidos pelo povo da Macedônia, que era uma região que ficava ao norte da Grécia. Eles falavam grego, tinha cultura semelhante à da Grécia, porém, os gregos não consideravam os macedônicos como parte da Grécia, eles consideravam os macedônicos como estrangeiros. E aí esses macedônicos, né, liderados pelo rei Filipe II, invadem a Grécia e conseguem conquistar a Grécia. Pouco tempo depois, Filipe acaba morrendo e quem assume o trono é o seu filho Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande, que vai ser um dos principais líderes, um dos principais imperadores da antiguidade e até os dias de hoje. Porque Alexandre o Grande vai sozinho, antes dos 30 anos, conquistar um vasto império. Ele tinha terras na Europa, ele tinha terras no norte da África e ele tinha terras na Ásia. O império de Alexandre vai chegar até a Índia. Ele vai conquistar muitos territórios, ele vai chegar a lugares aonde esses indo-europeus, onde esses grupos da antiguidade não haviam chegado. Ele vai conquistar um vasto império. Porém, vai morrer muito cedo, com 30 e poucos anos. Depois que ele morre, o império dele vai ser todo destroçado entre os seus generais e a Grécia, né, vai acabar sendo invadida tempos depois pelos romanos, que vão conquistar o território da Grécia. Alexandre vai ter grandes contribuições, porque o que ele vai fazer? Ele vai levar a cultura da Grécia para todos esses territórios e vai ser ele o responsável por nós, pleno século XXI, temos esse grande conhecimento da cultura grega, porque ele, todas as cidades que ele conquistava, todos os lugares que ele conquistava, ele levava artefatos dessa cultura grega, ele levava bibliografias, ele levava livros, ele levava esculturas, ele levava pinturas, ele levava coisas para que essa população conhecesse a cultura grega. Então ele vai ajudar a espalhar a cultura grega pelo mundo antigo e esse fato vai fazer com que, né, séculos mais tarde, esses povos que foram conquistados por Alexandre, depois pelos romanos, cheguem até aqui na América e traga essa cultura pra gente, que foi o que aconteceu com nós aqui do Brasil e com todo o continente americano, quando foi colonizado pelos portugueses, pelos espanhóis, pelos ingleses e tudo mais, ok? Qualquer coisa vocês me chamem no privado para tirar as dúvidas, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e por hoje é só. Até a próxima. Beijinhos. Tchau, tchau.